Continue a adorar o Senhor. Se você estiver feliz na presença dEle, este louvor vai dizer que você tem que ser feliz, porque você é de Jesus e Jesus é nosso. Amém, igreja? Aleluia. Então louve, exalte o nome do Senhor Jesus. Amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo que quer salvar você. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça Ele fez por mim e estendeu a mão. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, se queres também ser feliz, aceite a Jesus. A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei. Tristezas e desilusão foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei, hoje sou feliz. Por isso eu canto assim. Cante, exalte o nome do Senhor. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Me lembro quando um dia em meu ser sentia transbordar problemas e perturbações chegavam em meu lar. Mas lembro-me também quando aceitei ao grande Redentor. Eu hoje canto, sou feliz, Ele é meu Salvador. Oh, glória a Deus, aleluia! Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Tá, igreja? Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Com mais força, igreja! Sou feliz,
ser feliz, aceite a Jesus. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. É somente Ele que nos dá alegria, igreja. A alegria verdadeira encontramos no Senhor Jesus. Por isso que nós somos alegres, somos felizes, Senhor, em meio às dificuldades, em meio às derrotas da vida, mas nós encontramos a verdadeira alegria no Senhor Jesus. É Ele, o Filho unigênito, é Ele que nos dá a libertação e a alegria verdadeira. Aleluia, Pai. Muito obrigado, querido Deus. Amém. Eu gosto de citar as palavras do salmista, quando ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós, neste momento de palavra, neste momento de ministração, que a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém, amados? Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, na terceira carta de João. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 9 até o versículo 12, mas eu vou explicar só até o 11, porque o 12 só vou explicar na próxima semana, se Jesus não voltar. Terceira epístola de João, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Quero convidar junto com a igreja a ler comigo o versículo 11, todos juntos, lendo o versículo de número 11, que diz assim: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai Celestial, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor traga a revelação de Sua palavra aos nossos corações. Fale conosco, Senhor Deus, trazendo a Sua paz, trazendo o Seu amor, trazendo o Seu entendimento a cada um de nós. Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, porque é bom estar na presença do Senhor. Como disse o salmista, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Então nós estamos alegres, como foi cantado aqui. Somos felizes porque temos Jesus em nossos corações. Então te agradecemos, meu Senhor, por este momento e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para aprendermos mais da Sua palavra esta noite. Senhor, nos dá sabedoria segundo a Sua palavra. Desvenda nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas contidas na Tua lei. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados. Queridos, como já foi falado aqui, hoje nós queremos falar sobre
não imites o que é mal, senão o que é bom. Não foi à toa que eu repeti o versículo de número 11 com os irmãos e vou repetir de novo, certo? Não imites o que é mal, senão o que é bom. Queridos irmãos, o nosso chamado é para o bem e não para o mal. Somos convocados para compartilhar todo o bem que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Amém? As Escrituras diz, através da boca do apóstolo Paulo, o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 17 e o versículo 18. E o versículo 21 do capítulo 12 de Romanos, Paulo ainda diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, assim como existem homens de Deus, de bom testemunho, também existem homens arrogantes, líderes arrogantes, que não respeitam as autoridades. João ele faz aqui a transição de um líder acolhedor para um líder ditador, de um homem que abria sua porta e o seu bolso para abençoar os que chegavam à igreja, para um homem que expulsava as pessoas que chegavam à igreja. Diótrefes. Diótrefes era um líder soberbo que não respeitava mais a seu pastor. Ele não servia a causa de Cristo, mas de si próprio. Ou seja, ele buscava a honra do seu próprio nome, em vez de buscar a honra da glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simon Kistemaker, ele diz o seguinte acerca dele: sabemos pouco sobre Diótrefes. Seu nome significa filho adotivo de Zeus, o que sugere que ele seja de descendência grega. Ele é um líder na igreja local e, de modo egoísta, ele tira vantagem de sua posição de liderança. Ele gosta de ser o primeiro em vez de servir a igreja. Ele se recusa a reconhecer a autoridade superior. Ele próprio deseja governar, tomar decisões que não cabe a ele. Você conhece alguém que gosta de tomar decisão na sua vida ou na sua frente, que uma decisão que cabe a você, alguém quer tomar por você? Você conhece alguém assim? Pois Diótrefes, ele era um dessas pessoas. Era um líder da igreja, mas ele ia à frente para tomar decisões que não cabia a ele tomar, certo? E na igreja, queridos irmãos, ele age de maneira contrária à instrução de Jesus. Líderes desse tipo, que agem desse tipo, eles agem de maneira contrária à vontade de Jesus. Por quê? O que foi que Jesus nos ensinou? Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versos 26 e 27, você vai ouvir Jesus dizer para você assim: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Esse é o ensinamento de Jesus para nós. Então, amados, dita estas coisas, nós vamos agora conversar sobre esse líder arrogante, sobre Diótrefes. E eu escolhi aqui, queridos irmãos, algumas marcas de um líder arrogante tipo Diótrefes. E a primeira marca que eu quero falar para os irmãos é que Diótrefes, ele era um homem que amava o primeiro lugar. Gostava sempre de estar em primeiro lugar. No versículo 9, o texto diz o seguinte: João diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Note comigo o seguinte, queridos irmãos, preste atenção comigo. A expressão, escrevi alguma coisa à igreja.
Ou seja, João ele não pôde escrever muita coisa a esta igreja, porque primeiramente precisaria passar pela mão desse líder. Então João não escreveu muita coisa, certo? Mas ele escreveu coisa pouquíssima, porque João sabia se escrevesse mais coisa, não chegaria diante da presença da igreja. Então, amados, talvez Diótrefes, isso é um pensamento meu, talvez Diótrefes fosse um desses fundadores da igreja. Os irmãos conhecem esses fundadores bem antigos, que chega na igreja e funda a igreja, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e chega a 10 anos, 20 anos como fundador da igreja, e ele está lá na igreja. Talvez Diótrefes fosse um desses fundadores da igreja. E interessante observar que talvez esse cidadão aqui, ele também tivesse posses de uma forma, queridos irmãos, a ponto de ter autoridade sobre os mais humildes. Isso acontece nas igrejas de hoje. Isso acontece muito nas nossas igrejas hoje. A expressão gosta de exercer primazia significa querer ser o primeiro, querer ser o líder, orgulhar-se de ser o primeiro, tomar a frente. Essa expressão significa ambição, o desejo da preeminência em todas as coisas. Pessoa desse tipo, queridos irmãos, eles não estão dentro da vontade de Deus, mas dentro de suas próprias vontades. A atitude de Diótrefes era oposta à de João Batista, porque João Batista, até o que nós já cantamos aqui hoje, na introdução, nós já cantamos que convém que ele cresça, ele quem? Jesus, e que eu diminua. João 3,30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Esses são os ensinamentos que Jesus tem para nós. Louvado seja Deus. Preste atenção, queridos, uma coisa comigo. Eu já estou aqui de cabeça branca, de cabelos brancos na cabeça, de ensinar que o orgulho é uma porta escancarada para o inferno. Aninha, para não dizer careca, né? Mas de cabelos, porque a expressão é, já estou careca de dizer isso, né? Não, estou de cabelos brancos, né? De dizer, hã? Que é isso, né? Tem que mexer. Tu és um amado do Senhor. Queridos, Satanás ele estava encontrando brecha na igreja por intermédio de Diótrefes. E aqui eu quero trazer um alerta para nós aqui, para nós que somos cristãos, para nós não deixarmos nenhuma brecha para Satanás através de nosso orgulho. Nós somos pessoas orgulhosas, nós precisamos quebrar esse orgulho que existe em nossos corações. Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a amar nossos irmãos, nós precisamos, queridos, liberar perdão, porque através da liberação do perdão, a nossa alma, ela vai se sentir leve. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, como eu estava dizendo, Satanás estava encontrando brecha na igreja por intermédio de Diótrefes. Como assim? O camarada vivia à base de orgulho e de sua autoglorificação. Sequer conhecia o seu lugar. Queridos, orgulho e soberba são pecados intoleráveis aos olhos de nosso Deus. Na igreja, o dono é Jesus. Quem manda é Jesus. Quem desmanda é Jesus. Não somos nós que somos homens. Que o próprio Senhor da igreja não veio para ser servido, mas para servir. O cara, ele mal conhecia, ele era mal com todo mundo na igreja. Queria mandar em todo mundo esse camarada aqui. Queridos, o que esse rapaz fazia, o que esse líder aqui fazia, era simplesmente atrair holofotes para si mesmo. Mais um alerta para nós que somos igreja.
Um dia esse que está falando com vocês, um dia precisará ir para outro lugar. E quando chegar um novo pastor para pastorear vocês, receba-o como se estivessem recebendo ao próprio Jesus. E obedeça ao próprio pastor que estará vindo tomar de conta de vocês. Certo? Porque nós servimos a Jesus, nós não servimos a homem. Amém? A homens. Amém? Segunda marca, queridos. Segunda marca. A primeira marca, qual é a primeira marca? A primeira marca é que Diótrefes, ele gostava de exercer o quê? Ele gostava de ser o primeiro em todas as coisas, né? E a segunda marca é o seguinte: Diótrefes era um homem governado pela maledicência. Olha como isso aqui é terrível. Diótrefes era um homem governado pela maledicência. Acompanha comigo o versículo 10, apenas a parte A do versículo. Diz o texto: por isso, João dizendo, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Maliciosas. João diz: se eu for aí, eu vou fazer ele se lembrar das obras más que ele pratica. Queridos, parece que quem pratica a murmuração está fora de si. Não sabe que a murmuração é um pecado que traz doença para a alma, para os ossos e para o corpo. Nunca para agradecer às pessoas que já fizeram o bem a ele. A mente e o coração são tão sujos, tão ruins, que tudo que sai de seus lábios são apenas palavras de ingratidão. Pessoas assim, queridos irmãos, nunca vão poder participar do poder que há na palavra gratidão. E o fruto dessa ingratidão são apenas doenças na alma e no corpo. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, por favor. Foi lido nesse instantinho, o Alisson leu aqui, e eu quero só repetir algo interessante que eu vi para você. Provérbios, capítulo 3. Versículo 7 e o versículo 8. O versículo 7 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E o 8, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Isso é a palavra do Senhor. Estava conversando com o diácono ali fora, o diácono Hamilton ali, dizendo para ele que quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, é interessante uma coisa nós observarmos, que até os nossos dias, Deus vai aumentar na terra. Até os nossos dias, amados, Deus vai aumentar na terra. Volte aí no versículo 1 do Provérbios 3. Olha o que é que o texto diz. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha o 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quem não deseja isso aqui, queridos? Quem não deseja ter uma vida longa aqui na terra, irmão João? Tendo paz. Bem velhinho, mas você tendo paz. Cheio de saúde e cheio de paz. Mas isso tudo depende se nós obedecermos o quê? A palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, quando João diz, proferindo contra nós palavras maliciosas, João está dizendo que Diótrefes está fazendo acusações falsas e infundadas a nosso respeito. O salmista, no Salmo 52, versículo 2, ele diz o seguinte: a tua língua urde planos de destruição,
é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. No versículo 4, o salmista diz: amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Queridos, é uma coisa interessante de nós observarmos isso aqui, olha. Nós nunca, jamais pensaremos um dia de Deus falar conosco de uma forma assim, digamos, vamos dizer, eu não queria usar essa palavra grosseira, mas vamos chamar de advertência. Nunca pensamos que um dia Deus pudesse dizer uma palavra assim, dura para nós. Pois é, mas Ele diz, Ele acabou de dizer agora para nós aqui na palavra dEle, que às vezes nós achamos que são palavras duras, mas não são, são palavras de amor. Amém? Quando você vê, escute o que eu vou dizer para você, quando você ouvir pessoas maldizentes, fuja dessa pessoa. Fuja dessa pessoa, sai de perto. E se for você mesmo, fuja de você mesmo. Pastor, como é que eu fujo de mim mesmo? Comece a negar-se a si mesmo. Comece a colocar domínio próprio em sua vida. Comece a dizer, eu não quero essas coisas mais na minha vida. Fuja de você mesmo, pessoas assim são impuras. Pastor, a gente tem que fugir de pessoas que chegam perto de nós falando mal uns dos outros? Sim, fuja. E a Bíblia diz que sequer nós devemos comer com essas pessoas. Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, por favor. Primeira carta que Paulo escreve, capítulo 5. Eu quero compartilhar esse texto com você, para não ficar nas minhas palavras. Já encontrou? A partir do versículo 16, do versículo 16 ao versículo 13. Do versículo 6 ao versículo 13. Olha como Paulo ensina para nós. Ele diz assim, olha, verso 6. Não é boa a vossa jactância. O que é essa palavra jactância? Orgulho. Orgulho. Então, traduzindo aqui, ficaria assim: não é boa o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento levê da massa toda, o orgulho aí no ser humano, destrói todo o ser humano. Lançai fora o velho fermento, para que sejas nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, mas com fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Olha que coisa interessante quando Paulo vai falar de impuros aqui, queridos. Preste atenção quando Paulo vai falar de impuros. A gente pensa até que Paulo está falando das pessoas do mundo. Paulo não está falando das pessoas do mundo. Paulo está falando das pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra. Olha o que é que ele vai dizer aqui. Ele diz aqui no verso 9: já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, e aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comás. Isso é Bíblia. E, por favor, não venha com aquela conversa de dizer, e onde é que fica o amor? Por favor, isso aqui não cabe aqui não, tá? A ordem é, não se ajunte com essas pessoas. Eles estão aonde?
No mundo? Dentro da igreja. Dá para a gente saber quem é, irmãos. Versículo 12 diz assim: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o... Paulo está dizendo o quê? Expulsa. Mas expulsar aqui não é como Demétrio fez, não. Mas vamos ver isso aqui mais no finalzinho. Amém? Vamos ver isso aqui mais para frente. Então, queridos irmãos, Diótrefes, ele cometeu o pecado mais abominável aos olhos de Deus. Diótrefes, ele espalhou contenda entre os irmãos. E eu quero que você agora vá em Provérbios, novamente, capítulo 6. Vai em Provérbios, capítulo 6. Quero compartilhar com você também esse texto. Você já achou? Provérbios, capítulo 6. Você tem a obrigação de estar com sua Bíblia aberta. Certo? Tem uns pregadores aí que lê um texto aqui, fecha sua Bíblia. Não é negativo. Fechar para quê? Não, a sua Bíblia tem que estar aberta para você conferir palavras com palavras. Amém? Encontraram Provérbios 6, versículo 16. Diz o texto: 6 coisas o Senhor aborrece. Se você não sabia disso aqui, fique sabendo agora. E a 7ª, a sua alma abomina. Quais são elas? Olhos altivos. Você conhece crente de olhos altivos? Conhece? Língua mentirosa, era o que Diótrefes dizia coisas a respeito de seu pastor, inventava mentira a respeito de seu pastor. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que proferem mentiras, e a 7ª qual é, amados? O que semeia contenda entre os irmãos. Você conhece alguém assim? Se conhece, sai fora. Isso aqui não é o que estou dizendo, não. Isso aqui é a palavra do Senhor que ensina para nós, viu? Senão ele vai contaminar você. Vai contaminar você, pode ter certeza disso. Então, meus queridos irmãos, Diótrefes, ele era como o rei Saul. Em vez de se humilhar e mudar de vida, ele queria destruir aquele que Deus levantou para fazer a obra. Diótrefes falava mal de João pelas costas, quando o apóstolo não estava presente para se defender. Nem todo boato acerca de homens de Deus devemos levar a sério, amados. Há muitas acusações falsas e levianas. Precisamos ser cautelosos com esse respeito. A Bíblia diz, queridos irmãos, que nós devemos nos acautelar a esse respeito. O autor aos Provérbios, ele diz ainda: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, versículo 20 e versículo de número 21. Amém? Ou seja, se maldiga e você vai receber maldição na sua vida. Diga boas palavras e você vai receber a bênção de Deus na sua vida. Amém? E a murmuração, repita, a murmuração, ela traz maldições para nossas vidas. Estava dizendo ali para o diácono ali que aconteceu uma situação hoje comigo, hoje, assim, meia constrangedora, né? Porque quando eu saí daqui, irmão, o pneu da minha moto furou, foi o pito saiu, e eu, sem nenhuma banda no bolso, né? Sem nada no bolso. E quando nós chegamos ali, a moto parou, né? A moto parou, descia, nem desceu, e daí é o jeito nós saímos empurrando agora. E nós saímos empurrando, fomos empurrando. Aí, em um certo momento, eu até disse para o diácono, em certo momento, eu disse, eu quis murmurar.
Eu quis murmurar, Senhor, como é que pode uma coisa dessa? Essa moto é pesada. Aliás, eu murmurei. Mas depois eu me calei, fiquei calado e fui pedindo misericórdia ao Senhor até chegar na minha casa. E cheguei na minha casa, graças a Deus. Nós temos que nos policiar. E depois eu fui, Senhor, graças a Deus, louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Pessoal, ali tem um posto, sim, mas eu estou... Ali tem um posto, não, mas eu estou sem grana, né? Pois é, rapaz. Queridos irmãos, vamos conversar agora sobre a terceira marca desse camarada aqui. Qual foi a primeira marca que eu falei? A primeira marca é que ele gostava de ocupar o primeiro lugar. A segunda marca é que ele era governado pela maledicência. E a terceira marca, Diótrefes era um homem governado pela frieza e intimidação. Frieza e intimidação. Isso aqui é um ponto muito sério que nós devemos discutir aqui. Como assim? Acompanhe comigo o versículo 10 ainda, a parte B do versículo. Versículo 10, a parte B do versículo. João diz assim: e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Queridos, isso aqui tem sido o retrato de muitas igrejas. Isso aqui tem sido o retrato de muitas igrejas. Essa frieza espiritual, ela está tomando conta das pessoas. As pessoas estão esfriando na fé, por mais bem doutrinária que seja, as pessoas estão esfriando na fé, porque os tempos estão se aproximando. Queridos irmãos, a frieza espiritual tomou conta das pessoas que, ao passar dos anos, começaram a pensar que já eram donos da igreja, começaram a aplicar dentro das igrejas as mesmas posturas dos fariseus, dos doutores da lei. E Jesus chega a dizer para os doutores da lei, para os fariseus, o seguinte: por causa de suas tradições mundanas, vocês invalidaram a palavra de Deus. Marcos capítulo 7, versículo de número 13. Não só as palavras de Diótrefes são maldosas, como seus atos são repreensíveis. Ele intencionalmente contraria as regras de hospitalidade cristã, ao se recusar, mas a receber missionários enviados para proclamar o evangelho de Deus. Diótrefes, ele não apenas não acolheu João, mas também não acolheu as pessoas ligadas a João. Além do mais, ele impedia que outros irmãos da igreja se mantivessem em qualquer contato com João ou com alguém enviado por ele. Olha como o negócio é sério. O cara havia se apossado da igreja. Ele achava que a igreja era dele. Eu já ouvi, com esses ouvidos que a terra não há de comer, porque estamos aguardando o arrebatamento, pessoas dizerem o seguinte, que se o pastor que vem para cá, para essa igreja, não fizer o que nós fazemos, o que nós queremos, nós mandamos ele de volta. Eu já ouvi pessoas, líderes de igreja, dizer isso aqui. E eu disse: meu irmão, você está enganado, não é por aí não. Queridos, Diótrefes era um líder controlador, manipulador e ditador. Ele não apenas fazia o mal, como também impedia as outras pessoas de fazerem o bem. Um exemplo bem clássico dessa liderança, como eu já falei, doentia, era o rei Saul. Em outra parte, ele mandou matar 85 sacerdotes em Nob. E junto com 85 sacerdotes, queridos irmãos, ele matou
as crianças, matou os homens e matou as mulheres, simplesmente porque essas pessoas receberam Davi, que era seu desafeto naquela cidade. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos com tristeza no meu coração. O Senhor já tem me levado para pregar em algumas igrejas do nosso campo, e eu tenho visto isso, ainda tenho visto, eu observo, vejo de longe ainda, muitos diótrefes que ainda tem dentro das nossas igrejas ainda. Queridos irmãos, passemos agora para a quarta marca. Só para nós lembrar, qual foi a primeira marca? De um líder orgulhoso, ele ama o primeiro lugar. A segunda marca, ele é governado pela maledicência. E a terceira marca, ele é governado pela frieza espiritual. Ele já não tem mais aquele fervor como ele tinha quando ele nasceu. Ele já não faz mais a obra de Deus, a qual ele quer ditar para as outras pessoas fazerem. Queridos, para que nós possamos ser um servo que agrade o Senhor, as Escrituras dizem que primeiramente nós precisamos ser exemplos. Quando Pedro escreve a carta aos presbíteros, ele vai dizer o seguinte, que aos presbíteros que ele vai ensinar, ele vai dizer que os presbíteros, ou seja, os pastores, os bispos, eles não devem ser gananciosos, eles não devem ser de torpe ganância, ou seja, eles não devem ser dominadores, mas eles devem ser, queridos irmãos, exemplo para o rebanho. O exemplo de um líder ele tem que ser exemplo para o rebanho. Então vejamos qual é a quarta marca. A quarta marca, queridos, é que Diótrefes era um homem que praticava o abuso de autoridade. A parte C do versículo 10. E os expulsava da igreja. E os expulsava da igreja. Nós lemos bem pouquinho antes que Paulo ensinou que tais pessoas devem ser o quê? Expulsas da igreja. Mas nós devemos observar que tipo de contexto Paulo está dizendo. Porque o que Diótrefes está fazendo aqui, amados, ele está expulsando as pessoas da igreja que não concordam com o seu pensamento de líder. Diótrefes, ele exerceu a sua autoridade para punir aqueles que discordavam dele. Ele estava sem base bíblica para expulsar as pessoas da igreja. A disciplina que ele praticava era abusiva. As pessoas eram expulsas da igreja não por praticarem pecados, mas por fazerem o bem. E tem mais. Nós devemos observar que a pessoa ela só pode ser expulsa da igreja se o pecado que ela faz, irmão, for um pecado que ela não queira deixar esse pecado que está levando a igreja a escândalo. Aí sim, esse irmão poderá ser expulso da igreja. Como nós vemos no caso, quando Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 5, que ele vai falar daquele cidadão que possuía a esposa de seu pai. Aí sim, isso aí tem que expulsar mesmo. Ou então alguém, queridos irmãos, que é mal com outro irmão, e o irmão vai lá e conversa com ele, e ele não aceita a palavra do irmão, não perdoa, aí vai mais 2, leva testemunho, ele também não perdoa, aí vai mais 3, ele não perdoa, aí leva a igreja, ele não perdoa, aí a Bíblia também diz, então vamos considerar ele como o quê? Como gentil. Está fora da igreja também, queridos. Está fora da igreja também. Existem essas exceções, claro. Então, queridos irmãos, Diótrefes, ele colocava uma escolha diante das pessoas, ou tomava o seu partido contra João e os missionários, ou eram expulsos. Os fariseus faziam isso ou não faziam isso? Faziam. Por favor, abra sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 9. Olhe como os fariseus faziam isso aqui.
Evangelho de João, capítulo 9. É um texto um pouquinho grande, mas eu não tenho muito problema em ler coisa grande. Eu sei que os irmãos também têm os ouvidos bons para ouvir também, né? Porque a prioridade de uma igreja tem que ser a palavra. Amém? A prioridade na igreja tem que ser a palavra. Então diz aqui João capítulo 9. Vai falar sobre a cura de um cego de nascença. Diz assim, estão abertos já suas Bíblias? Amém? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Louvado seja Deus. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe: pois, como te foi aberto os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Aleluia! Disseram-lhe: pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então, os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos? Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto, presta atenção o que é que ela vai dizer agora, o que os pais vão dizer agora. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da igreja. Então, versículo 23, né? Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Eita, Jeová, pense na pancada nesses camaradas aqui. Aleluia.
né? Ele disse aqui, né? Agora vejo. Só sei que eu era cego. Se ele é pecador, se não era, só sei que agora eu vejo. Eu era cego, mas hoje eu estou vendo. Porque Jesus abriu os meus olhos. Versículo 26. Perguntou-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse, e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-se seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Mentirosos, eles conheciam os pais de Jesus, eles conheciam os irmãos de Jesus, eles conheciam as irmãs de Jesus, então eles estavam mentindo. Versículo 30, respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que, há muito, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o que foi que eles fizeram? O expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Olha aí. Tremendo, irmão, isso aqui. Amém? Que maravilha, queridos irmãos, um texto desse aqui. Não está diferente hoje nas igrejas de hoje ainda. Queridos, nós estamos vivendo esse mesmo tempo, da época de Jesus, da época de João, só mudou os personagens. Eu já disse para os irmãos assistirem aquele filme Letra que Mata, não já disse? Assistam. Queridos, a disciplina é uma ferramenta usada para a pureza da igreja e não para destruí-la. A igreja, ela não é uma delegacia de polícia. A igreja deve ser comparada a um hospital, lugar que pessoas são curadas. Tem que ter disciplina? Tem sim. Mas deve ser exercida com amor, temor e lágrimas. Sempre que eu precisei de usar disciplinas na igreja, eu usei para o bem da igreja. Eu já usei disciplina para a igreja, com a igreja. Só que as pessoas não entenderam a disciplina. E porque não entenderam a disciplina, se tornaram grandes inimigos meus. Vamos para a quinta e última marca. Só para lembrar, a primeira marca é que Diótrefes, ele amava o primeiro lugar, ele gostava da primazia. A segunda marca é que Diótrefes, ele era governado pela maledicência. A terceira marca, ele era governado pela frieza espiritual. A quarta marca, ele praticava abuso de autoridade na igreja. A quinta marca é a mais importante que eu quero falar para os irmãos essa noite. Amém? A quinta marca, queridos irmãos, é a marca que Deus quer ver em você.
imite e pratique somente o que é bom. É a quinta marca. Amém? Imite e pratique somente o que é bom. Veja o versículo de número 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Isso é interessante isso, né, irmãos? Nós observamos isso aqui. Porque o texto diz, aquele que pratica o bem, o que é que ele faz? Aquele que pratica o bem, ele procede de Deus. Mas aquele que pratica o mal, não conhece a Deus. E o que é mais interessante de nós observarmos aqui, é que o texto aqui não está falando de pessoas mundanas. Não está falando de pessoas que vivem no mundo, mas está falando de pessoas que estão no convívio da igreja. Pessoas que ouviram a doutrina, pessoas que foram ensinadas, pessoas que foram batizadas. Está falando dessas pessoas aqui, amados. A quinta marca é a aplicação da bondade de Deus. A quinta marca é a bondade de Deus, abrindo os nossos olhos para praticarmos o que é bom. Ou seja, não imites o que é mal, mas o que é bom. Mas aí fica aquela pergunta, mas se alguém fizer mal comigo, o que é que eu tenho que fazer? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o ensinamento. Se você imitar o que é mal, você estará imitando as obras do diabo. Mas se você imitar somente o que é bom, você será um imitador, sabe de quem? De Deus. A marca de Deus vai estar em você, no seu coração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, na primeira carta, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, sede meus imitadores. Olha o que é que Paulo diz. Olha a comunhão que Paulo diz, que Paulo tinha com o Senhor, a ponto de dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha que coisa linda. Irmãos, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. As marcas que estão aqui, elas devem estar em você. Amém? As marcas que estão aqui, que eu vou falar aqui agora, elas devem estar em você. Você tem que praticar essas marcas, porque você foi chamado para isso. Você foi chamado para o bem. Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 19, diz a palavra do Senhor, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós. Olha que coisa tremenda. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Gente, isso aqui é muito forte. Paulo está dizendo, podemos até traduzir aqui para duas versões. Uma que Paulo pode estar dizendo que é ele que está dizendo que essas pessoas, que Paulo, eu digo chorando, que essas pessoas são inimigas de Cristo. Mas também pode ser, essas pessoas também chorando, elas também são inimigas da cruz de Cristo. O destino, olha o que é que o texto fala aqui, queridos irmãos. O destino delas é o quê? A perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Meu Deus do céu. Jesus tem misericórdia da sua igreja. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que nós possamos nos converter verdadeiramente a Jesus.
que nós possamos olhar para dentro de nós e seguir o exemplo, que o exemplo maior que nós temos que seguir é Cristo Jesus. Devemos deixar nossos orgulhos de lado, devemos seguir ao Senhor, amados. Pessoas assim jamais viram a Deus. Pessoas assim nunca tiveram um encontro com o Senhor. Mas você pode até me perguntar, tem jeito? Tem um jeito sim. E qual é o jeito? Simplesmente, se essas pessoas clamarem pelo sangue de Jesus, se essas pessoas clamarem pelo nome de Jesus, se essas pessoas se humilharem na presença do Senhor, se essas pessoas começarem a ter uma vida de oração, pedindo perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados, e se as pessoas passarem a buscar a Deus de todo o seu coração, se essas pessoas se converterem de seus maus caminhos, Deus diz, eu vou ouvir a sua oração. Então, amados irmãos, a misericórdia do Senhor entrará com a providência da verdadeira salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E para me finalizar, meus queridos irmãos, mais uma vez, a palavra, ela clama dentro da Igreja Batista Boas Novas em Barra do Ceará. Mais uma vez, a palavra clama, se arrependam e sejam salvos. Imite o que é bom, pratique o bem, conheça a Deus. Colossenses capítulo 3. Vá para Colossenses capítulo 3 mais uma vez, para nós encerrarmos aqui já já. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. A exortação para nós esta noite é a seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, língua obscena do vosso falar. Não minta mais para ninguém, uma vez que você se despiu do velho homem com seus feitos, e você se vestiu do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, a imagem de Deus. Presta atenção. E vos revestistes do novo homem, que se refaz. Você sabe o que é se refazer, irmãos? Você sabe o que é se refazer, uma pessoa que se refaz? Foi aquela história que eu contei da águia outro dia. Que os crentes precisam ser renovados como a águia. Uma águia, ela chega a mais ou menos uma vida de 80 anos. Mas a águia, quando ela tem seus 40 anos de idade, queridos irmãos, ela já está velha. E porque ela já está velha, então as suas unhas, elas enrolam. Suas asas, suas penas já estão velhas, seu bico já enrolou, já não dá mais para caçar, para viver por conta própria. Então o que é que a águia faz? A águia, ela sobe ao penhasco mais alto que tem. E lá no penhasco mais alto, queridos irmãos, a águia pega o seu bico e bate nas pedras. Pá, pá, pá. E claro que vai sangrar e aquilo vai doer. Isso é o momento que ela está se refazendo. É o momento que ela está se renovando. E quando a águia bate o bico, bate nas pedras, queridos irmãos, isso dói, claro que dói, porque toda mudança vai doer. Então o bico cai. E quando o bico cai, ela espera que nasça um novo bico. E quando nasce um novo bico, queridos irmãos, a primeira coisa que ela faz, ela começa a se refazer de novo. Agora ela arranca as penas.
Agora ela arranca as suas penas, agora ela arranca também as suas unhas velhas e espera que tudo nasça de novo, porque ela está se refazendo. A partir de então, a águia passa a ter um voo livre novamente, uma vida, mais uma vida que ela vai ter para frente, uma vida longa. O crente tem que se refazer na presença de Jesus. Jesus, ele refaz a qualquer crente, amados. Se refaça, Paulo diz, e vos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se refaça para Deus. Não se torne como Diótrefes. Diótrefes foi reprovado na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.